Paz do Senhor para todos, amém? Vamos fazer uma oração ao Senhor, em agradecimento a Deus por esse momento tão importante, né? Por essa realização, pela união desse matrimônio, porque Deus, irmãos, Deus é tremendo e poderoso, e foi Ele que preparou esse dia, foi Ele que preparou para cada um de nós estarmos aqui nessa tarde, depois de 3 finais de semana chovendo. O Senhor foi bom, o sol da justiça brilhou, tivemos um dia bonito e o Senhor vai continuar abençoando. Feche seus olhos, amados, por favor. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos gratos a Ti, Senhor, nessa tarde, para fazer, Senhor, a cerimônia religiosa do Gabriel e da Gabriele, Senhor. Papai, temendo que as tuas mãos continuem estendidas sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida, papai, tremendo de cada padrinho, de cada amigo, de cada familiar, e que o Senhor, Pai, venha abençoar poderosamente, Senhor, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, por favor, queridos. Amados, quero deixar aqui um registro, né? Uma palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 2. Eu quero falar sobre quando Deus criou o jardim e deu para Adão habitar. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Vou ler o versículo 8, é um pouquinho estendido, mas vou ler todo ele. O versículo 8 a seguir, que diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e tornava-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro desta terra é bom, e ali o bidelo é pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio, Idequel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o 4º rio é Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, primeiro, para lavrar, segundo, para guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. Deus, irmãos, Gabriel, quando Deus fez o jardim, Deus fez a terra, o Éden, e nesse Éden que é a terra, Deus foi lá e fez um jardim para Adão, para ele poder se relacionar com Adão. E aqui, queridos, né, eu vou contra alguns princípios de muito, porque dizem, né, eu vejo todo mundo dizer que a função do homem é trabalhar e a função da mulher é cuidar da casa. Só que Deus, quando ele fez o jardim, ele mandou o homem cuidar do jardim. Falou para Adão: Adão, você tem que cultivar o jardim. Você tem que fazer o quê? Você tem que guardar o jardim. E a Bíblia diz que todos os dias Deus vinha falar com Adão. Imagina só, Adão, irmãos, um homem livre, um homem que tinha a presença de Deus, um homem que conversava com o Senhor, mas ele tinha que trabalhar dentro do seu lar. Ele tinha o quê? Ele tinha que cultivar o seu lar. A função nossa de homem, qual que é, Gabriel? É orar ao Senhor, é buscar o Senhor, é cuidar do lar que o Senhor nos deu, porque Deus deu essa responsabilidade para o homem. Para o homem. Porque o homem que tome as iniciativas e guarde o seu lar. E Deus foi falando para Adão: Adão, você tem que cultivar. Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer as coisas andarem conforme ela tem que andar dentro do lar. E é assim que é para a nossa vida. Para nós que estamos casados,
Dizem, né? Qual que é o segredo de um bom casamento, de um casamento duradouro? Primeiro, convivência no relacionamento. Segundo, diálogo. Porque casais têm que ter diálogo. O WhatsApp não pode ser o diálogo do casal. O Facebook não pode ser o diálogo do casal. O Instagram hoje tem sido o diálogo de muitos casais. Não, o casal tem que conversar. Às vezes eu vejo algumas pessoas onde eu trabalho que falam demais, né? Eu falo assim, você não conversa com a sua esposa em casa? Eu falo, por quê? Porque quando você fala demais é falta de conversar dentro de casa. Então o diálogo é uma das coisas mais fortes. Eu sempre falava para o meu filho, falava assim, meu filho, diálogo, pode ver que eu e sua mãe, a gente conversa muito sobre tudo, por quê? Porque quando tem diálogo, tem fortalecimento dentro do lar. Isso vai o quê? Fortalecendo o lar, isso vai fortalecendo o relacionamento, isso vai fortalecendo o quê? Vai fortalecendo o casal. A partir de hoje, vocês são o quê? Uma só carne. Não posso mais olhar nem para a esquerda, não posso mais olhar para a direita, não posso mais pegar conselhos de amigo não casado ou de amigas não casadas. Agora, vocês são responsáveis um pelo outro. Como Paulo diz, Gabi, que você agora não tem mais poder no seu próprio corpo, mas tem o Gabriel. Paulo diz, Gabriel, que você não tem mais poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a Gabi. Está dizendo o quê? Deus está dizendo o seguinte, nós somos mordomo de Deus. Nós somos o quê? Mordomo do Senhor. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Mas tem uma coisa, tem só uma coisa. Eu digo às vezes para muitas mães, né? Os filhos te pertencem. Os filhos te pertencem para você casado, né? Os filhos nos pertencem para as mães até na hora que cortar o cordão umbilical. Porque o filho está ligado na mãe. Depois que cortou, Ricardo, não pertence mais. É do Senhor. Nós estamos criando para o Senhor. Então nós estamos, tudo que na nossa vida pertence ao Senhor. Mas tem uma coisa que pertence ao casal. Que é o quê? Relacionamento entre vocês dois se tornando um. É o quê? É você amando ela, entregando a sua vida por ela. Por quê? Porque Cristo entregou a sua vida por você. É você, Gabi, que amando Ele. Por quê? Porque Cristo entregou a sua vida por você. Então Deus, amados, Deus ajuntou. E eu acho bom, bem interessante, porque Adão tinha de tudo. Adão estava livre, estava andando no jardim, e Deus falou assim, se a gente olhar no versículo 16, Deus diz assim, não é bom que o homem viva só. Não é bom como viva só. Irmãos, o que o sistema quer destruir hoje é o relacionamento, é o casamento. Quando a Bíblia diz em auxiliador, né, uma versão diz auxiliador, Deus falou assim, Adão, vou criar uma auxiliadora, uma disjuntora, né, para você. E aí, até eu vi esses dias, amados, uma mulher, né, uma mulher da política reclamando com um padre, que não aceitava que mulher tinha que ser auxiliadora. E aí eu até comentei dizendo assim, você precisa entender o que é auxiliadora. Porque no original, Deus estava assim, Adão, estava dizendo, Adão, eu vou criar para você um socorro. No original, auxiliador significa socorro. Eu vou criar para você um socorro. Então, irmãos, Adão não foi a mulher primeira a gerar filhos. A primeira pessoa a gerar foi Adão. Porque da costela, Tiago, o que Deus fez? Fez Adão dormir, num sono profundo. Foi lá da costela, lá lateral. Por isso temos que andar. Por isso que não é dois. A Bíblia falou o quê? A Bíblia nos diz que quando Deus falou para Noé, você vai pegar 7 animais puros, e vai colocar na arca, e vai pegar 2 animais impuros, né, para o casal, e vai colocar na arca. E os 2 impuros, uma vez ficou me matando a cabeça, por que 2? E aí eu fui estudar, fui descobrir que a palavra 2 significa divisão. Casal, agora, vocês não são 2, vocês são um só. Porque 2, se o que é seu é seu, o que é seu é seu,
haverá o quê? Uma divisão no lar. Então vocês não podem ser, vocês têm que ser um só. Porque tudo que vai fazer, se é em dois, haverá uma divisão. Se for em um, vocês haverá o quê? Uma concordância. Porque dois não define nada, mas um só vai se definir. Então vocês estão se tornando um só casal no Senhor. Que vocês dois possam ser um só. Que vocês dois possam o quê, né? Nos momentos difíceis, saberem sentar e tomarem a decisão em um só. Orando ao Senhor em um só. Buscando ao Senhor em um só. Gabi, Deus está te colocando na vida do Gabriel como um socorro. Então você está se tornando um socorro na vida dele a partir de hoje. Você não é só uma auxiliadora, não, você é um socorro. A Bíblia diz que mulher virtuosa, quem que é a mulher virtuosa, né? Provérbios diz assim, mulher virtuosa, quem achará? Mas a mulher virtuosa é aquela que quando ela sai, ela sabe granjear, ela sabe o quê? Sabe trabalhar financeiramente. É a mulher que sai com 10 reais nas mãos e quando ela volta com 100 reais, porque ela soube trabalhar. A ponto do marido dizer assim, né? Eu me alegro sobre a vida dela, porque ela sabe cuidar dos meus bens. Provérbio diz, eu escuto muito isso dizendo que a Bíblia não fala nada sobre casamento, a Bíblia não fala nada sobre o que o Senhor confirma a esposa. A Bíblia diz assim, em Provérbios, que a herança são dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. Então vem do Senhor, porque Jesus Cristo, se a gente olhar para Jesus por 33 anos ele namorou com a igreja, nasceu, cumpriu seu ministério, na cruz do Calvário, quando ele disse Pai, quando Jesus estava dizendo assim, lá no Getsêmani, quando ele chegou no Getsêmani, e ele começou a ver a angústia do que ele ia sofrer, ele disse assim, Pai, todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Isso é tão maravilhoso, amados, porque ali não fala sobre salvação no original, ali fala sobre um casamento. Porque quando a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem, a Bíblia está dizendo o quê? Quando você vai andando pelo caminho do Senhor e obedecendo a sua voz, o que acontece? Você vai aceitar o propósito do Senhor. Jesus no gesto sempre diz assim, Senhor, eu aceito sofrer tudo isso para poder o quê? Noivar com a igreja. Jesus noivou com a igreja. E um dia ele vai vir para quê? Para se casar com ela. Um dia nós estaremos com o Senhor. Só que o dia de vocês terrenos chegou hoje. Hoje vocês estão o quê? Selando um compromisso diante de Deus. Então, no memorial de Deus, vocês estão selando um compromisso, estão selando uma união, estão selando o quê? Se tornando um só. Então, Gabi, seja o socorro. Gabriel, aprenda a ouvir a ela. Aprenda a amar a ela. Aprenda a entender a ela. Gabi, aprenda a amar o Gabriel. Aprenda a entender o Gabriel. Porque vai ter dias na vida de vocês, hoje é felicidade, hoje é choro, mas vai ter dias que vocês vão passar pelo aperto. Tem dias que vocês vão passar por decisões que vocês vão ter que saber sentar e tomar e confiar no Senhor. Porque no casamento tem discussão? Tem. No casamento tem desavença? Tem. No casamento, muitas vezes, né, eu quero isso, mas eu quero isso. Tem? Tem. Mas tudo consegue se resolver quando vocês sentarem, orarem ao Senhor e entrarem em concordância para que as mãos do Senhor estejam sobre a vida de vocês. Porque foi isso que Adão, Deus falou assim, Adão, vou te fazer você dormir e vou te dar o quê? Osso dos teus ossos. Vai ser carne da sua carne. Então Deus disse ainda para Adão, ó, você tem que largar o seu pai, sua mãe e unir-se à sua mulher. Deus estava dizendo para Adão, ó, e Adão não tinha pai, não tinha mãe terreno, porque o Senhor criou. Mas estava dizendo para ele assim, Adão, você agora tem responsabilidade.
Você não pode querer correr só atrás do seu pai, só atrás. Não, você tem responsabilidade, você tem que transferir essas responsabilidades. Gabriel, você tem que ser firme. Seja firme nas suas responsabilidades. Não faça que nem Abraão, né? Abraão, se eu fosse Sara, queridos, eu tinha pegado Abraão no pau 2 vezes. Porque Abraão, quando desceu para o Egito, ele chegou na Sara e disse assim: se alguém perguntar para mim, fala que você é minha irmã. Por quê? Porque você é bonita. Se o rei gostar de você, ele vai matar eu e eu vou ficar, e você vai ficar livre e eu morto. Não, seja firme. Ainda que eu tenha que morrer, que eu morra por ela. Ainda que eu tenha que sofrer, que eu venha sofrer por ela. Ainda que eu tenha que desafiar, desafiar as desavenças da vida, as muralhas da vida, que eu possa fazer isso por amor a ela. Porque se você ama Jesus, você ama ela. Gabi, se você ama Jesus, você ama ele. Porque Deus, foi Deus que uniu vocês, foi Deus que preparou esse momento para vocês. Então vocês têm que o quê? Agora honrar a Deus através do compromisso um com o outro, através do relacionamento, através da união. É glorificando ao Senhor e se ajudando um ao outro. Amém? Amém? Vamos colocar de pé? Por favor, amados. Vamos colocar de pé? Nós vamos orar pelas alianças. Você vai ficar aqui do lado do Gabriel. Vem cá, meu amor. Pode vir aqui, vem cá. Pode vir aqui, irmão. Isso, vocês vão ficar do lado do noivo. Nós vamos orar pelas alianças e vamos orar pelo casal. Vem cá, amor. Nós vamos transferir a nossa bênção agora para a Gabi. E vocês vão transferir a bênção de vocês para o Gabriel. Porque agora nós se tornaremos o quê? Só uma família. Então a bênção de vocês sobre a vida deles e a nossa bênção sobre a vida delas, que elas possam o quê? Se entrelaçar no mundo espiritual e que eles possam vencer todas as dificuldades da vida, todas as dificuldades nos relacionamentos, todas as dificuldades que vierem, que vocês possam vencer no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar a mão. Estenda tuas mãos para cá, queridos, por favor. Nós vamos estar orando por eles e nessa oração a gente apresenta a aliança. Vocês dois põem a mão em cima da Bíblia aqui, por favor. Isso. Amado Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Pai querido, Pai eterno, Pai poderoso. Em nome do Senhor, Pai, queremos apresentar o Gabriel e a Gabi. E queremos, Pai, apresentar essas alianças, Pai. Essa aliança que não tem emenda, Senhor. Essa aliança, papai tremendo, que está, Senhor, meu Deus e meu Pai, confirmando, Senhor, o matrimônio dos teus filhos, Pai. Que o Senhor possa guardar eles, Senhor. Papai tremendo, Pai, em nome de Jesus, que todas as barreiras, Senhor, possam cair por terra. Senhor, transferimos bênção, Pai, sobre a vida, Pai, dos teus filhos. Papai, transferimos prosperidade. Transferimos, Senhor, meu Deus, meu Pai, as conquistas. Transferimos, papai tremendo, aleluia, Senhor. Um, Pai, futuro de bênção, um futuro, Pai, triunfante, um futuro de vitória, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a tua graça, pedimos a tua bondade, pedimos a tua misericórdia, Pai. Abençoa eles, estende as tuas mãos para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos para o momento dos votos agora. Pode ser. Desde pequena, eu sonhava e imaginava como seria meu futuro marido. Orava a Deus pedindo um homem temente a Ele, carinhoso, que me amasse e me respeitasse. Também pedia alguém que entendesse o que eu queria, sem eu precisar dizer. Só não imaginava que você fosse capaz de ler a minha mente. Além disso, precisei pedir uma pessoa que tivesse um senso de localização excelente, já que eu me perco muito fácil.
e que estivesse pronto para matar todos os insetos por mim. Só não esperava que, além de atender a tudo isso, Deus fosse me dar um homem que cuidasse tanto de mim e fosse tão incrível como você é. Você é raro e único, e eu escolheria você 1000 vezes se precisasse. Sou muito grata a Deus por ter te encontrado, por ter encontrado a pessoa certa. Quando eu era mais nova, tinha muito medo de casar errado, mas com você, esse medo nunca existiu. Só existe a certeza de um casamento infinitamente feliz e abençoado. Você é um homem maduro e admirável que se esforça todos os dias pensando no nosso bem e no nosso futuro juntos. Sempre que preciso de ajuda, você está pronto, não importando o tamanho da dificuldade. Eu amo quanto você é calmo, racional e como consegue me acalmar quando estou preocupada. E admiro o quanto você sempre se esforça para deixar minha vida mais leve. Você foi um namorado e um noivo carinhoso, atencioso, prestativo, apaixonado e maduro. Por isso tenho certeza e confiança de que será um marido ainda melhor. Com você, eu me sinto completamente à vontade para ser eu mesma. Quando estou contigo, até dias que normalmente seriam ruins se transformam em momentos bons. Até coisas que eu odeio, como quando a gente precisa ir a um lugar longe caminhando, vira uma grande diversão só porque estou com você, conversando e rindo. Tenho certeza de que dividir a vida contigo será feliz e divertido. Estaremos sempre unidos e disponíveis um para o outro. Viveremos muitas aventuras e teremos histórias lindas para contar para nossos filhos e netos. Eu prometo caminhar ao seu lado, estar sempre para te auxiliar no seu ministério, dividir com você todas as alegrias. Prometo te cuidar, te amar, te respeitar. Eu prometo ser o seu lar e a sua família, o lugar onde você sempre vai encontrar amor, carinho e paz para descansar nos dias difíceis. Eu te amo cada dia mais. Você é o amor da minha vida. Gabriele Lima Bastos, queria começar agradecendo por você acreditar em mim, acreditar em nós. Mesmo com a saudade muitas vezes machucando e a distância atrapalhando muito a gente, e muitas vezes a gente só tendo alguns minutos por ligações, algumas vezes ao dia, mesmo assim você acreditou. Acreditou que eu sou o homem da sua vida, o homem colocado por Deus para te amar, para cuidar, ajudar e mimar. Acreditou que eu poderia dar o melhor e que seria o seu companheiro nas alegrias e nas tristezas, nos sonhos e nos momentos difíceis. Sou profundamente grato a Deus por estar com você. Por mim, para mim, você é tudo que eu já pedi e muito mais. Sei que sou uma pessoa às vezes difícil, às vezes cabeça dura, e por isso eu peço perdão. Mas você, para mim, é uma mulher muito importante, que eu amo profundamente, educada, inteligente, carinhosa, mas, acima de tudo, que ama profundamente a Deus, que tem vontade de servir o seu reino, de fazer a sua vontade, mesmo que às vezes seja um pouco tímida. Nunca vou esquecer o momento exato em que me apaixonei por você, enquanto o seu sogro te ensinava a palavra, e você tinha aquele brilho no olhar que só quem ama a Bíblia entende. E eu pensei naquele momento, é de uma esposa assim que eu preciso para a minha vida. Mas, quem dera eu pensava que fosse com você, uma menina tão bonita, tão inteligente, tão deslumbrante. Eu nunca imaginei. Mesmo que na época não tinha muito a oferecer para você, você acreditou em mim, se apaixonou, me deu uma chance. E hoje em dia estamos crescendo tanto espiritualmente como materialmente. Sou grato, profundamente grato. Sei que sou difícil, sou cabeça dura e que em algum momento eu posso falhar, em algum momento eu posso ser grosso, em algum momento eu posso vir a teimar com você. Eu peço perdão de antemão, mas eu quero que você saiba que eu sou uma pessoa profundamente apaixonada por você, intensamente, pois sei que quem colocou você na minha vida foi Deus. Sei que você não é minha, você pertence a Deus, e a minha função
é cuidar de você como a rosa mais importante do jardim dele. Eu te amo, minha esposa. Agora vocês vão pegar a aliança, segurar uma mão na outra. Não, só segura entre o dedo. Olhe para mim, vocês dois. Olha aqui para mim. Meus filhos, que o Senhor vos abençoe e os guarde. Que Ele resplandeça o seu rosto sobre a vida de vocês e que o Eterno revele a sua face a vocês e que o seu amor os conecte à paz que só Ele tem. Gabi, minha filha, o Senhor Deus seja com você, assim como foi com Sara, Rebeca, Raquel e Lia. Como Sara foi mãe espiritual para muitos, que você também possa ser. Como Rebeca compreendeu a voz do Senhor e entendeu que a primogenitura era de Jacó e não de Esaú, que você compreenda a palavra de Deus. Mesmo quando o rosto do seu esposo ainda não entender e possa ajudá-la a cumprir. Como Lia, a quem viera Levi, que significa união, e Judá, que significa louvor, que você possa brotar a união e o louvor a Deus. Como Raquel, por meio de quem vem a salvação, em um momento de crise, que das suas mãos também possa vir salvação para muitos. Meu filho, que o Senhor o abençoe, e abençoe em nome do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Assim como Abraão foi guiado por Deus, mesmo sem saber para onde iria, que você possa confiar no Senhor. Dessa mesma maneira, assim como Isaque amou a sua esposa à primeira vista, aleluia, que os seus olhos sejam dedicados a ela. Assim como Jacó confiou em Deus e acreditou em suas promessas e devolveu a 10ª parte de tudo que tinha, que você também possa confiar no Senhor e cumprir os seus votos. Amém? Amém? Pode colocar a aliança. Como ministro do Evangelho, Gabriel e Gabriele, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Bate palma. E de vocês convidados, eu quero uma salva de palma bem forte. Vamos lá? Viva os noivos! Aumenta, DJ! Viva os noivos! Viva os noivos!